E temos muitas mais características com o mercado chinês do que com os Estados Unidos. Então, para mim, aí, quem está hoje em e-commerce ou que está querendo começar, é o momento. A experiência tem que ser simples. Quanto menos coisas, melhor. No sentido de cada fricção, cada passo a mais, cada segundo a mais que demorou o processo, é uma porcentagem de pessoas que vai desistir. E hoje, logística, você pode ser muito competitivo aqui no Sul. Mas a tua oportunidade é o Brasil todo, o mundo todo. Mas como você garante primeiro ser competitivo nos principais estados do Brasil? A tecnologia é um meio para um fim e a inteligência artificial está para te ajudar. E o que eu falo é, não importa teu papel, você, o que faz, tem que estar vendo como a inteligência artificial te ajuda. Se não está utilizando, vai ficar para trás. Fala galera, estamos de volta com o MaxCast, hoje com um convidado muito especial. A gente trouxe aqui para vocês fundador e presidente de uma das maiores plataformas de e-commerce do mundo, com certeza, da América Latina. A maior? Da América Latina é a maior. América Latina é a maior, ó. E trouxe ele aqui pra gente bater um papo, para trazer muito conteúdo para vocês que tem e-commerce, que tem loja física, querem entrar no e-commerce, enfim, tem um mundo de oportunidades. E trazer alguém que está à frente desse mercado há tanto tempo e conseguir se manter relevante, assim, eu acho que é um grande desafio, entregando as soluções das dores que vocês, empreendedores, têm. E a IPMax está integrada na nuvem também há muito tempo, né? Eu diria que foi uma das primeiras plataformas que a gente integrou. E nós vamos bater um papo aqui para trazer realmente um conteúdo prático para vocês planejarem. Esse episódio vai ser agora em 2024. Então, ó, já pro planejamento de 2025, tá? Então, bora lá, Alejandro. Bora. Muito obrigada. Obrigado por ter pelo convite. vindo. A gente tá, né? O Alejandro é da Argentina, então, assim, argentino, mas mora em São Paulo, então a gente tá meio próximo. Obrigado por ter topado vir aqui para Porto Alegre conversar com a gente, trazer um conteúdo rico aí pros empreendedores. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Ó, e ele toma chimarrão, gente. Então, assim, nós estamos tudo em casa agora, entendeu? Hermanos. Alejandro, acho que pra gente começar, assim, olhando pro mercado, vamos falar um pouco pra frente, assim, o que vocês que acabam antecipando muito a tendência e trazendo as soluções do que realmente vem pela frente, assim, o que tu acha que vem pro ano de 2025, né? Acho que o ano de 2024 foi um ano muito desafiador para muitos empreendedores, mas que no final das contas, né, eu acho que se teve muita dúvida ao longo do ano será que vai cair? Será que vai crescer? Eu acho que no final a gente está fechando um ano maravilhoso aí. Mas o que vem para 2025, né? Olha, 2025 já estamos aí, né? Já começou, né, gente? Já começou. Então já todo mundo deve estar aí fechando os números, objetivos para o ano que vem. Olha, qual a tendência que a gente vê? Por um lado, o e-commerce realmente continua ganhando muita força no mundo, mas especialmente no Brasil, hoje está em torno de 13%, ou seja, 13% das vendas do varejo são online, né? E cada vez ganha mais força o conceito de venda direta ao consumidor, né? Ou seja, com e-commerce próprio. E isso é uma tendência não só no Brasil, é no mundo. E esse número realmente ainda é pequeno, embora é o maior número na América Latina, é pequeno quando a gente se compara com Estados Unidos, que está em 25%, a Inglaterra em 30%, e quem lidera é a China, que está em 50%. Sim. E temos muitas mais características com o mercado chinês do que com dos Estados Unidos. Então, para mim, aí, quem está hoje em e-commerce ou que está querendo começar, é o momento. Não sei como vai ser esse número em 2025, mas com certeza continua acelerando. Então, isso por um lado. Por outro lado, o conceito de omnicanalidade cada vez mais presente. Então, estamos falando antes, né? Tem muitos dos nossos clientes que começaram 100% digital e depois abrem loja física. Então, não é que o físico vai morrer, o físico vai se transformar. Então, como você começa a dar essa experiência unificada para teu cliente nos diferentes pontos em contato, seja e-commerce, seja loja física, seja showroom, atacado, o que for. E a terceira, algo que este ano se falou muito, mas não vai mudar, não é algo trendy, é a questão de inteligência artificial. Então, como no teu negócio você utiliza a inteligência artificial para fazer melhor o teu trabalho. Então, aqui eu falo muito de o feijão com arroz, né? Às vezes a gente
fica desesperado, fica com medo de ficar fora com as tendências, as tecnologias, mas espera aí, faz muito bem o feijão com arroz, a tecnologia é um meio para um fim e a inteligência artificial está para te ajudar. E o que eu falo é, não importa teu papel, você, o que faz, tem que estar vendo como a inteligência artificial te ajuda. Se não está utilizando, vai ficar para trás. Eu acho que é muito de ganhar eficiência também, né? De fazer melhor e ganhar eficiência, né? E usar isso ao favor. A gente estava testando até ontem gravar uns criativos, porque eu acho que assim como o empreendedor, e agora eu já vou deixar uma dica aqui da ferramenta, tá? O empreendedor hoje, ele bota muito a cara, né? Eu acho que tem muito essa tendência do empreendedor ser a cara da marca, da loja fazer live e ter ali o empreendedor à frente, enfim. Só que o empreendedor tem tempo limitado, né? Então ficar gravando um monte de conteúdo às vezes com a operação do dia a dia, isso fica de lado, mas é tão importante quanto. Então a gente está testando uma ferramenta, para quem quiser testar também é a HeyGen, HeyGen, Gen, que justamente ela coloca ali um script, ela refaz com a tua voz. E eu acho que é muito isso, assim, a inteligência artificial, ela tá para melhorar o nosso trabalho, para que a gente ganhe eficiência e consiga escalar algumas coisas que às vezes o tempo nos limita, né? E às vezes não é que vai reemplaçar 100% do trabalho. Para mim, hoje, a inteligência artificial potencializa teu cérebro, não é que reemplaça. Porque hoje, se você deixa do jeito que está, vai ter muitos erros. Mas realmente consegue fazer melhor, como você falou, ser mais eficiente ou te ajudar a vender mais. Então, não pode ignorar. Realmente não pode ignorar. Que eu vejo que antigamente, a inteligência artificial, assim, alguns poucos anos atrás, agora já é antigamente, a inteligência artificial, ela não era tão inteligente assim, né? Cometia várias gafes de respostas e tudo mais. Mas quem alimenta a inteligência artificial somos nós, né? Então, quem torna ela cada vez mais real em termos de ser assertiva no que vai escrever e tudo mais, somos nós, né? Então a inteligência artificial só vai evoluir se a gente utilizar e se a gente der os inputs, assim. Sabe que até esse ano, e a gente tem vários parceiros, clientes na nuvem, a gente chama de parceiros, né? E a gente vê, assim, a inteligência artificial, a gente colocou para recuperar os carrinhos abandonados e, por exemplo, a gente vê que o comportamento do consumidor, às vezes, ele tende a colocar o produto no carrinho e abandonar. Colocar o produto no carrinho e abandonar. E aí a gente montou essa inteligência artificial que ela identifica se aquele cliente é um potencial comprador. Se ele é um potencial comprador, vai disparar uma mensagem no WhatsApp para recuperar. E olha que legal o que os humanos identificaram com a inteligência artificial, que é o nosso time aqui da AppMax, que tinham muitos clientes que o cartão vence no dia 28. Então, eles ficavam colocando no carrinho e no dia 28, quando virava o cartão, eles vinham a comprar. Então, não adianta ficar disparando mensagem em pontos de contatos todos ao longo de todo mês, tu dispara lá quando tu vê que é a virada do cartão do cliente. Claro. Pra gente fazer isso manualmente, ou colocar um time pra fazer, é algo muito difícil. Pô, vou botar lá pra lembrar, porque eu vou pegar um dado aqui de que dia vence o cartão do cliente. Então, assim, é tu ser muito mais assertivo para trazer mais conversão e usar aquilo ali ao teu favor, né? Total. E de novo, hoje tem tantos dados que pode começar a analisar isso manualmente, mas aí um algoritmo com inteligência artificial, o mais provável é que faça um melhor trabalho do que a gente. Né? Exato. Até vocês colocaram atendimento com inteligência artificial, né? Isso. A gente está trabalhando aí para... Hoje, muitos clientes vendem com e-commerce, mas recebem muita consulta pelo WhatsApp, por exemplo. Né? Então, por trás tem pessoas. E faz sentido ter pessoas, porque realmente são pessoas que tentaram comprar, tiveram alguma dúvida. Então, nada melhor do que tentar fechar a venda, mas também entender por que tiveram que escrever pelo WhatsApp. Né? E agora a gente está colocando inteligência artificial para que justamente não seja uma pessoa necessariamente que está por trás respondendo essas consultas e que realmente fale com o DNA da tua marca, né? Que realmente fale do teu jeito. Então você pode vender, sei lá, uma blusa para o mesmo público na mesma cidade, mas o DNA da marca é diferente e vai falar diferente, entendeu? Esse é um exemplo. Eu acho que é isso, assim, é usar a inteligência artificial para customizar e ser cada vez mais assertivo, né? Igual, por exemplo,
ficar disparando vários contatos para aquele cliente que ele não tá no momento de compra, talvez ele não queira comprar, é chato, né? O cliente vai te bloquear, ou ele não tá querendo receber. Mas ele receber no momento certo, ou uma comunicação assertiva de que é com aquela cara daquela marca e não um robô falando, né? Isso. Que eu acho que isso é o grande desafio. É muito mais assertivos em termos de conversão e de relacionamento com o cliente do que sair disparando qualquer coisa, assim, né? Até olhando, então... Inteligência artificial vem forte, eu acho que para todos os canais, né? Atendimento, conversão, seja para fazer marketing, enfim. E não é algo, né? Às vezes o pessoal acha que é um bicho de 7 cabeças, assim. É algo mais simples do que a gente imagina e tem muita ferramenta que a gente pode usar, né? Igual eu falei agora, assim, o HeyGen, tem muita gente trabalhando com isso, não que necessariamente tu que tá aí nos ouvindo vai ter que parar e, cara, vou montar aqui toda uma estrutura de inteligência artificial. Eu acho que é saber usar as ferramentas que tem. Igual eu falei, né, o HeyGen, enfim, tem várias ferramentas para serem usadas no teu negócio que não precisa tu ir desenvolver, mas que se encaixa ali, né? Acho que a gente está falando aqui de várias dessas funcionalidades. E o que você falou, né? Você deu um exemplo na Numen Shop também. A gente, tudo que estamos fazendo de produto e tecnologia, em cada time é como aproveitamos inteligência artificial para isso. Então, não necessariamente é que tu vai ter que fazer isso por conta própria, né? Mas sim, uma história... Você falou muito de alimentar a inteligência artificial, né? Por exemplo, o ChatGPT. Quando lançou o ChatGPT, eu comecei a utilizar e realmente falei, tá legal, mas ainda não. E realmente não usava tanto. Hoje eu utilizo todos os dias. E claro, a gente começa a alimentar e pergunta de tudo. Coisas de Numen Shop, de negócio, de cultura, de liderança, mais concretas, coisas pessoais. Então, de tanta informação que realmente outro dia eu fiz um teste. Estávamos fazendo uma atividade com o time e eu tinha que compartilhar 3 palavras que me definam. E a ideia era que o gesto, falando as 3 palavras, adivine quem éramos do time, né? E eu fiz essa pergunta para minha esposa e para 2 pessoas a mais que me conhecem bem. Quais são as 3 pessoas que me definem? E eu fiz também para o ChatGPT. E incrivelmente o ChatGPT falou praticamente o que me falaram também as outras pessoas e o que como eu mesmo me definiria, entendeu? Então, realmente, você alimentando consegue criar um algoritmo que realmente entende teu contexto e você pode super aproveitar isso, né? E traz de forma muito mais assertiva, né? Tu sabe que eu estava falando com o Lucas, e ele trabalha aqui na Epimax, na parte de RevOps, e ele também, né, usa o ChatGPT para tudo, assim. E aí ele pediu uma análise do trabalho dele. E aí o ChatGPT falou, tipo, várias coisas que ele era realmente o que ele tinha percebido também, assim, tu entra muito no detalhe de umas coisas que não vão gerar tanto valor, umas coisas muito específicas, assim, eu acho que é essa assertividade que cada vez que a gente vai alimentando mais e cada vez tem que ser mais pessoalizado, né, eu acho que é isso, e permite que a gente faça um atendimento para o nosso cliente cada vez mais pessoalizado e também cada vez mais próximo, com cada vez mais dados, e isso no final das contas traz uma relação muito melhor com o todo, assim, eu acho que assim como quando a gente usa, né, a Brenda usa muito ali para as minhas coisas também, em mídias sociais da Epimax, então o ChatGPT dela já sabe tudo sobre a minha vida, né, então eu acho que inteligência artificial é uma coisa que não dá pra gente meio que deixar passar em branco, realmente, e saber que tem que trabalhar da melhor forma possível e que tá ali pra facilitar o nosso trabalho e só vai evoluir se a gente alimentar, né, ou se a gente souber usar essas ferramentas certas, assim, então... eu tô ansiosa, assim, para ver os próximos passos da inteligência artificial, mas eu vejo que vai trazer cada vez mais pessoalidade, mais tratar principalmente o cliente, né, de forma muito específica e direta com ele, sabe? A gente fala muito, voltando com a pergunta original, a gente fala que muito o futuro do e-commerce é conversacional, é hiperpersonalizado. Então, conversacional não necessariamente vai ser em qualquer parte do mundo, mas aqui no Brasil, na Argentina, na América Latina, a gente tem uma tendência maior a uma troca, uma conversa, né? A esse relacionamento, que não necessariamente é desse jeito nos Estados Unidos ou em outras regiões.
E dá para ver no WhatsApp, o nível de uso que a gente tem do WhatsApp aqui no Brasil não existe nos Estados Unidos, por exemplo. Não existe. Nem se usa direito lá. Nem se usa. E isso tem a ver com como a gente se relaciona. Então, como você leva isso para o teu e-commerce. E sobre hiperpersonalização, antes não dava, mas hoje, justamente, com todos os dados e com inteligência artificial, dá para levar esse nível onde realmente cada um de nós somos únicos, né? Agora você pode levar esse aspecto único no relacionamento que você tem com uma marca. É muito incrível de ver, né? Porque tu conseguir fazer isso em escala com pouca informação ou com mesmo que tu tenha toda a mão de obra do mundo disponível, é muito difícil, né? Sim. E aí vem a inteligência artificial. Até olhando um pouco de tendência que a gente falou, eu concordo, assim, eu acho que o Brasil está muito mais parecido com a China do que com os Estados Unidos, por exemplo, né? Se a gente olhar lá, 50% do varejo das compras são feitas de forma online, né? O que tu acha que a gente vai caminhar para o Brasil, assim, para transformar esse comportamento de compra do consumidor brasileiro, né? Porque, assim, dá para ver que ano a ano vem crescendo disparadamente, assim, né? As compras online, Black Friday, só a gente olhar agora também. Para onde tu acha que a gente vai, assim, do próximo ano? Olha, um dado que, embora o e-commerce está crescendo aqui no Brasil, e a gente está enviesado, né? Porque a gente está com isso o dia todo, mas surpreendentemente apenas os 6% das PMEs formais, pelo menos, tem e-commerce próprio. Caramba. Então, no Brasil. Então, o número é ainda super pequeno. Então, o que a gente vê é que ainda tem muito espaço, muito trabalho, isso parte da missão da Nuam Shop, de ajudar que realmente essas PMEs saibam que existe a possibilidade de ter um e-commerce próprio, acessível em termos de custo, sem necessidade de conhecimentos técnicos, e ter um e-commerce como os grandes varejistas, conseguir concorrer com os grandes varejistas. Então, ainda tem muito desse trabalho, e em 2025 a expectativa é realmente a gente ainda continuar acelerando muito a base de clientes, justamente porque tem milhões de PMEs de varejo no Brasil e na América Latina. Então, isso por um lado. Depois também o que continua acontecendo é que, embora, de novo, o físico não é que vai morrer, né? Vai se transformar. Mas sim o que a gente vê é uma tendência em que o e-commerce é cada vez o principal canal, ou vai ser o principal canal para muitas marcas de varejo. E aqui não necessariamente falando de PMEs, para os nossos maiores clientes com Nuam Shop Next, a gente vê isso. Que talvez serão muito fortes em loja física e o e-commerce cada vez ganha mais força. Inicialmente é um side project, né? A gente começou com e-commerce porque tínhamos que começar. É 1% das vendas. E depois começam a falar, o e-commerce hoje para nós, a gente olha como uma loja física. Por que comparar uma loja física? Depois falam, é a nossa melhor loja física. E eventualmente falam, é a nossa estratégia gira em torno ao e-commerce. Então, a gente vai ver negócios cada vez mais indo nessa linha. E um caso interessante é tem a Iesco, Ellison Gibruski. Eles começaram com 20 lojas físicas. Quando chegou a pandemia, eles não tinham e-commerce, montaram na pandemia. Isso salvou o negócio, porque estavam com as lojas físicas fechadas. E depois abriram os olhos e falaram, nossa, para nós é um negócio diferente. E eles fecharam muita loja física, ficaram só com algumas. E hoje o e-commerce é o 90% do negócio. Sim, sabe que quando eles entraram aqui, a gente falou assim, pô, né, uma loja online de roupas. Quando a gente começou a ver o volume que eles tinham de vendas, assim, para uma loja online de roupas, e aí tu vê, né, que é muito da estratégia de crescimento deles e não tanto assim, é um produto específico. Não, eles conseguem fazer uma estratégia de comunicação com o cliente muito forte, de estar muito próximo com o cliente. E aí tu vê que o produto certo, com a estratégia certa, fez eles crescerem absurdamente, né? Então, eles não estão mais com loja física, eu acho. A Iesco estão, né? Eu acho que eles gravam muita coisa
Foi isso que eles falaram, eles usam para criação de conteúdo muito a loja física, tem uma loja física, pelo menos aí na fábrica onde eles têm, que acho que é mais pelo emocional do que pelo negócio mesmo, né? Mas sim, então transformaram o negócio. Muito legal de ver. E de novo, eles fecharam muita loja, mas não necessariamente física, mas não necessariamente o caminho de todos, mas sim algo que a gente vê com muita clareza é a loja física tem que pagar as contas, tem que se pagar, e além disso você consegue criar confiança com tu negócio, chega talvez para um público que não chega no online, aproveita para criar conteúdo, como você falava. Então, tem um papel funcional, mas depois o foco tem que estar, o que dá realmente para escalar é o e-commerce mesmo, né? Porque aí tu rompe barreiras, né? Tem a Not Me Shoes, que é nosso cliente, nosso parceiro em comum também, a Ana lá. E ela abriu, acho que ela já tinha uma loja física, ela abriu mais uma loja física, assim. Então tu vê que... E tá crescendo no e-commerce, né? Então tu vê essa consolidação de uma omnicanalidade em que tu tá presente em vários pontos, mas tu não se restringe a estar só em um lugar, assim, né? Exato. Então tu consegue atingir o Brasil inteiro. E aí tem um ponto que quando eu entro num Instagram, assim, e eu vejo um Instagram super forte, uma marca super forte, mas quando tu vai entrar, não tem um e-commerce, tem um WhatsApp lá de, sei lá, 6 vendedoras, e daí tu vai escolher no WhatsApp que tu entra, né? Sei. E no final das contas, eu vejo que para tu entrar no WhatsApp e falar com uma vendedora, tu tem que estar muito pronto naquele momento de compra. Se tu entra no site, pô, tu olha, tu se interessou por mais um produto e tudo mais, então tu vai expandindo e vai criando, e vai vendo mais produtos para tu comprar, né? Enquanto que talvez, muito possivelmente, tu perde uma venda de alguém que não tá tão quente para fazer aquela compra se tu coloca lá um WhatsApp para ir direto no vendedor, né? Então, como tu disse, tem muito espaço ainda pro e-commerce, assim, e da experiência de compra, que eu também acho que cada vez mais vai se tornar mais fluida e cada vez mais quem tá ali, nós compradores, né, nós consumidores, a gente não vai estar pensando tanto em fazer vários passos, assim, eu acho que cada vez vai ser mais fluida e mais fácil aquela decisão da compra, né? Total. Aí uma coisa que a gente sempre fala, e falando sobre o arroz com feijão bem feito. Boa. Experiência tem que ser simples. Quanto menos coisas, melhor. Quanto menos coisas, melhor, no sentido de cada fricção, cada passo a mais, cada segundo a mais que demorou o processo, é uma porcentagem de pessoas que vai desistir. E às vezes, quando a gente fala isto, de alguém que talvez não está tão envolvido com e-commerce, falam, mas meus clientes amam a minha marca. Não vão deixar de comprar de mim. E isso é o começo do fim, né? Tipo, não pode pensar nisso. Com certeza, tem marcas que realmente têm uma força muito maior, um fanatismo maior, mas você sempre tem que pensar que teu produto é reemplaçável, dá para trocar por outro e a pessoa não vai esperar. Então, como você garante fazer essa experiência de compra bem simples, né? Quanto menos passos, quanto menos cliques, quanto menos taps no celular, melhor. Então, o que você falava, né? Se é direto no WhatsApp, vai ter um monte de diálogo. Apresenta o catálogo. Mas meu ticket é muito alto, meu cliente é mais de 50, 60 anos, a gente faz uma consultoria, tudo bem, mas apresenta o e-commerce, o WhatsApp vai te dar informação para ver o que pode melhorar do e-commerce a futuro, mas além disso você vai fechando a venda, né? E o objetivo é quanto menos cliques, melhor. Sabe que ontem eu estava fazendo umas compras de Natal e eu sou muito adepta online, assim, eu realmente não gosto de ir no shopping e comprar e já me... E eu, beleza, vou comprar os presentes aqui, né? E eu entrei num site entrei num e-commerce que não é cliente da Nuvem nem cliente da Fmarks, por enquanto ainda. E aquilo, assim, era ir para a entrega, aí tu tinha que clicar. Ir para o pagamento, e aí tu tinha que... Não era algo fluido, né? Tu tinha que clicar. Ir para clicar. Aí no final tu tinha que clicar no CAPTCHA lá, sou uma pessoa, né, estou aqui tentando comprar, quero muito comprar mesmo, assim, então, assim, eu ia comprar eu ia comprar 4 presentes. E eu tava querendo comprar, mas tava achando a experiência terrível, assim, e era uma marca super conhecida no Brasil.
Só que aí tu vê, né? Eles não nasceram no digital, eles nasceram no físico e muito não em loja própria, eles fazem a distribuição. Também não vou falar demais para não expor a marca aqui, mas acho que em breve ela migra pra gente. E fui tentar pagar e deu negado. Nossa. Então, assim, a experiência tem que ser muito fluida, né? É a mesma coisa que entrar numa loja física, e aí eu penso em umas lojas físicas que tu tem que entrar numa fila gigantesca para pagar. Assim, é horrível. Exato, é a mesma coisa. É a mesma experiência, né? Uhum. Então, eu vejo que, apesar do Brasil estar de forma muito acelerada, eu vejo que no Brasil os empreendedores são... E aí tu me corrige se eu estiver errado, porque vocês também estão presentes em outros países da América Latina, mas dentro da América Latina o Brasil tá muito à frente. Assim, os empreendedores do Brasil no mercado online eu vejo que estão muito, muito à frente. Eu vejo que tem muito espaço para essa parte de deixar todos os pontos muito ajustados, sem fricção e garantindo uma experiência muito boa para o cliente, assim, né? Sim, total. E realmente aqui acho que tem a ver com as duas pontas. Por um lado, o lojista, né, do Brasil é mais sofisticado, também porque o consumidor é mais sofisticado e o ecossistema, né, bancarização muito maior acesso de cartão de crédito, o sistema Pix, por exemplo, que a gente está totalmente... naturaliza isso, não existe esse modelo, por exemplo, na Argentina ou no México. Isso simplifica baixas barreiras e faz o e-commerce ou o comércio no geral fluir muito melhor. Agora sim, a gente ainda precisa... A gente fala muito como missão de Nuvem Shop, reduzir as barreiras para empreender, né? Empreender é super desafiador, então como aumentamos as chances de sucesso desses negócios? E aqui a mesma coisa, reduzir as barreiras para a pessoa conseguir comprar fácil, né? Sim, porque senão tu limita aquele empreendedor de vender, e aí que nem tu falou, né, que eu acho que é uma missão muito semelhante à nossa aqui da Ipmax, que é realmente ajudar esse empreendedor a passar as barreiras, e o que a gente puder fazer para fazer o máximo por ele, pelo negócio dele, a gente vai fazer, né? A gente sabe que empreender é uma jornada muito solitária, empreender online é mais simples, né? Não requer talvez tanto capital quanto abrir uma loja física. Tu consegue ter o país inteiro para vender, né? Tu tem em toda a escala, mas se tu não tiver bons parceiros, pode se tornar um problema e talvez tu vai desistir ali né, no meio do caminho. Então é muito de ajudar mesmo esse empreendedor, que nem a gente falou, e fazer com que ele venda mais, né? Porque eu acho que, querendo ou não, para crescer tem que vender, né? Então, assim, como é que a gente ajuda nessa jornada, assim, até o que tem de novidade da nuvem aí para 2025, porque eu acho que a gente é muito semelhante nisso, assim, ajudar esse empreendedor a vender mais, né? O que a gente pode fazer para fazer mais, para facilitar a vida dele, e vocês fizeram vários movimentos para isso, né? Acho que facilitando muito a logística, ferramentas de marketing que vocês foram adquirindo, então, assim, o que vem de novidade? Uma coisa que a gente já lançou, mas ainda está ganhando muita força, é a carteira digital. Legal. Que a gente chama de Nuvem, que esse é um produto para o consumidor. E qual a grande vantagem? Imagina que você vai e entra na Not Me Shoes, faz a tua primeira compra. Quando finaliza a compra, não antes. Tipo, isso de criar contas e logar antes de comprar é o pior que pode fazer. Não. Mas, por favor, anota isso. É porque eu fico falando apavorada. de fricções, né? Que eu entro tem sites que eu entro e grandes marcas, e tudo bem, né? Eu acho que tem um problema de fraude no Brasil muito grande, mas isso tu consegue fazer validando depois a transação, né? Tu consegue, por meio da tecnologia, validar a transação depois. E não barrar que as pessoas comprem. E aí, quando tu bota login e senha, provavelmente a pessoa não lembra nem login e nem senha, aí ela tem que recuperar, daí ela tem que receber no e-mail, aí a pessoa tem que estar com acesso ao e-mail. Então, assim, gente, assim, tirar a fricção, eu acho que a grande lição é disso aqui tudo, né? Então, quando finaliza a compra da Not Me Shoes, aí você é convidada como consumidora a salvar os dados, endereço, dados pessoais, tudo na carteira digital Nuvem, né? Agora, quando você compre de novo na Not Me Shoes, já no checkout você vai ter one tap, one click. Não tem que preencher tudo isso de novo. Isso reduz em 40% o tempo de compra, tira a fricção, aumenta a conversão. Até aí é muito legal, mas a grande vantagem é que você, que já é cliente da Not Me Shoes, vai para outra loja da Nuvem Shop
vai ter a mesma experiência, mesmo sendo a primeira vez que você visita. Então, hoje já nos últimos 12 meses tivemos mais de 15 milhões de consumidores só no Brasil que compraram pelo menos de uma loja. Então, hoje com 150 mil marcas e crescendo esse número, cada vez mais consumidores, isso aumenta as chances de conversão dos nossos clientes. De tirar fricção, né? Tirar fricção, melhorar a experiência de compra. Então, isso é algo que a gente vem investindo muito, justamente para baixar essas fricções. Sabe que eu estava falando Estava vendo o Instagram da Letícia Vaz, da LV Store, e ela estava em uma call falando com não sei se era alguém da nuvem, ou enfim, mas para acelerar ainda mais, assim, né? E aí alguém falou assim, quando teu cliente preenche o CEP de entrega, ele não precisa dar ok. Ele terminou o último dígito, já vai carregar, né? Exato. Então, eu acho que é isso. A gente está atento aos detalhes, porque a conversão, ela mora nos detalhes, né? Então, Total. assim, perder um cliente que está muito propenso a comprar, né? Com custo de aquisição cada vez mais alto, eu acho que é uma grande perda para qualquer negócio, assim. E até a gente disparou um e-mail para os clientes da nuvem agora, e a gente até colocou um dado que a gente nem publicou em lugar nenhum, foi realmente para ajudar lá os lojistas. Na Black Friday, e aí a gente estava falando de Pix, né, que facilita muito, acho que o Banco Central aqui, né, é fenomenal, assim. Mas eu acho que tem um grande ponto de cuidado para o planejamento de 2025, que na Black Friday, o Pix teve o ticket médio 35% menor do que o ticket médio do cartão de crédito. Então, assim, será que vale a pena dar o desconto no Pix? Eu não tenho essa resposta, tá, gente? Eu acho que cada um tem que olhar na sua loja o que se encaixa, porque vai depender muito do produto, do ticket médio, do público. Mas quando a gente fala de um ticket médio 35% inferior no Pix do que no cartão de crédito, a gente está falando muito possivelmente de perder grande relevância de faturamento, né? Em quantidade de pedidos não, mas de faturamento. Então, eu acho que tem esses pontos dos detalhes que muitas vezes a taxa do Pix ela é sempre menor, porque o custo do Pix para a emissão do Pix ela é menor, né? Mas o quanto aquilo ali vai me retornar versus o custo que aquilo ali vai ter, né? Então... Sei. E o que você falou, depende também qual o ticket de compra, teu tipo de produto, teu público. Será que teu público tem mais acesso e mais limite no cartão e consegue comprar mais facilmente com cartão ou não? Então, mas sim, sem dúvida, é algo que realmente... Assim, e até aproveitando o gancho, quando a gente fala do feijão com arroz bem feito, tem a ver com 5 pilares. Tem a ver com toda a parte de comunicação, que falamos um pouco aqui sobre isso, no geral, uma comunicação mais assertiva, né? Que é a mensagem certa, no momento certo, para a pessoa certa, pelo canal certo. Depois, a experiência que a gente falou, né? Tirar fricções, pagamentos, logística também, porque hoje logística... você pode ser muito competitivo aqui no Sul, mas a tua oportunidade é o Brasil todo, o mundo todo. Mas como você garante primeiro ser competitivo os principais estados do Brasil, né? Então, logística tem um impacto super relevante aí. E aí a omnicanalidade conta muito, porque se você tem lojas físicas, como você converte essas lojas físicas em centros de distribuição, pelo menos de alguns dos produtos, né? Sim, e então o último, já atendimento. O last mile ali, né? E atendimento. Boa. E atendimento. Pré e pós-venda, né? Os dois. Tu acha que tem alguma grande tendência de mudar aqui no Brasil em 2025 ou para os próximos anos, assim, do e-commerce? Além de omnicanalidade, eu acho que por muito tempo ficou, loja física perde espaço e é só online, e agora é só loja física e só, né? Enfim, por muito tempo se questionou isso e cada vez mais está se consolidando essa... Realmente não é um ou outro, tu consegue somar, né? Várias frentes de venda, assim, né? E tá presente onde o consumidor, ele tá, né? Então, assim, o meu consumidor tá lá, eu tô presente com ele. Tem alguma grande tendência, assim, que vocês estão vendo? Para 2025, eu costumo... Geralmente vejo algumas coisas como... Quais são as grandes tendências dos próximos 5, 10 anos. Obviamente 5, 10 anos é muito tempo, né? Mas há 5 anos atrás a gente tinha passado pela pandemia, por exemplo, né? E como mudou o mundo em 5 anos. Mas meu ponto é, para mim as coisas geralmente são mais graduais e o importante é entender para onde está indo no médio e longo prazo. Obviamente pode ter
situações como a pandemia que muda totalmente o jogo de um dia para outro. Acredito que a inteligência artificial vai fazer isso. Também. Mas não sei se vai ser em 2025. Então, por isso, eu costumo tentar ver para onde está indo o cenário e como você, no teu lugar, seja um varejista ou seja nós, mais empresas de tecnologia ajudando varejistas, como a gente vai se preparando para garantir que estamos surfando a onda ou ajudar os varejistas a surfar essa onda. E, então, eu costumo olhar mais desse jeito. Então, 2025, não sei se tem algo em particular. Eu concordo, eu acho que é muito... enxerga? Eu também, eu concordo. Eu acho que é muito de... Tudo bem, nós somos a AppMax, a gente é uma plataforma de pagamentos, mas com o intuito de fazer os lojistas vender mais, né? Hoje a gente entrega tecnologia, a gente está entregando carro abandonado, uma série de coisas. Eu não sei o que vai ser daqui 10 anos, se a gente vai continuar entregando a mesma coisa. Assim, mas com certeza, que nem tu falou, a gente vai continuar ajudando os empreendedores a estar à frente e vendendo, porque independentemente de qualquer coisa que mude, vender, todo mundo tem que vender, né? Então, eu concordo contigo, eu acho que a coisa é muito mais gradual e não é assim, não vira da noite pro dia, a não ser uma pandemia, por exemplo, algo muito, né, fora do que não estava programado. O Black Swan. Assim, e todo mundo está sujeito a isso. Eu acho que é o quão rápido a gente consegue puxar a tendência, executar e servir os lojistas com isso, né? Eu acho que é muito mais sobre a nossa capacidade de pegar agir rápido e executar aquilo ali e entregar para os lojistas, né? Se a gente pegar empresas, sei lá, BlackBerry lá, que acreditou por muito tempo que tinha achado ouro e que o celular ia ser de teclado, e era isso, né? Morreu no meio do caminho, né? Então eu acho que hoje é isso. Amanhã a gente tem que estar se adaptando e tem que agir de forma muito rápida, assim, né? Então eu acho que eu vejo muito mais esse caminho e não, não, vai ser isso aqui, né? Eu acho que é a agilidade, assim. Como ter essa visão e depois algo que é uma provocação que eu costumo fazer para os nossos clientes, com qualquer empreendedor que falo... Vou te deixar um chimarrão aqui. Sim, obrigado. Tô só tomando aqui. Eu estava esperando o convite, não queria te falar nada. Uma pergunta que eu faço quando conheço um empreendedor é: quem é teu cliente? E é uma pergunta super básica e às vezes até gera certo desconforto, mas nem todo mundo tem uma resposta clara de quem é teu cliente. E obviamente pode ter mais de um tipo de cliente, mas estou falando de quais são os comportamentos, as características, e aí conectado com essa por que compram de você? O que você resolve para essa pessoa? E você pode falar, como assim? Estou vendo camisetas, como que resolvo? Todo mundo, toda marca, todo empreendedor está resolvendo algo para alguém. Às vezes algo mais essencial e básico, como uma questão de saúde, às vezes algo mais superficial, mas tanto faz. Tudo tem algum nível de importância. E entender essas duas coisas são fundamentais porque te ajudam a entender o que você precisa melhorar hoje desse feijão com arroz, onde está a maior oportunidade, porque isso realmente, se você faz muito bem feito, vai te diferenciar do resto. Fazer o feijão com arroz bem feito é realmente um baita diferencial, não precisa ser inovador, né? Assim, não é nenhuma genialidade, né? Eu acho exato. Quantas empresas tem, quantas marcas de moda tem no Brasil ou no mundo? Infinitas. A gente não precisa de mais roupa, tecnicamente falando. Mas como é que nascem novas marcas o tempo todo e que viram grandes referências e conseguem crescer ao longo de muitos anos e décadas? Então, você entendendo essas duas coisas, eu acho que você está numa melhor posição de conseguir surfar essas tendências e conseguir um negócio bem sucedido. Mas isso leva trabalho, não é fácil, tem que falar com teus clientes, tem que falar com os que compraram e não gostaram, entender por que aconteceu isso. É um trabalho difícil e não é só se sentar, né? Não é só bater um papo, tem que ter certa metodologia. Então, isto talvez não estou dando a dica concreta de como fazê-lo, mas pelo menos ser ciente de quão claro você tem isso é fundamental, né? E eu acho que sair dessa zona de conforto, assim, porque é uma zona desconfortável tu mergulhar a fundo no problema, né? Porque às vezes se tu ficar na superficialidade ali, não, tem uma poça ali, coloquei meu pé,
Tá, não, é uma pós. Só que se tu colocar o pé mais a fundo, tu vai ver que é um buraco gigantesco e talvez poderia estar mergulhando nesse buraco, né? Então, pra mim, um grande ponto tá aí, assim, e que nem eu falei, né? O sucesso mora muito nos detalhes, assim. E só descobre o detalhe se tu mergulha e tu realmente vai a fundo naquilo ali, né? Então, entender o cliente, e eu falo muito isso com o time aqui, assim, que o pessoal me pergunta assim, esse conteúdo tá bom? Betina, tu acha... E eu bato muito no conteúdo tem que ser valioso pro nosso cliente, o conteúdo tem que ser valioso. E aí o pessoal fala assim, às vezes eu não sei o que é valioso, e de fato, às vezes o time, né, não vai saber o que é valioso. Mas entrevista os clientes, conversa com eles, vê que tipo de conteúdo eles querem consumir, como que a gente gera mais valor para eles. Então, não é uma zona confortável, eu acho que assim como tu falou, assim, a gente tem que ir muito profundamente para entender a dor, entender por que a gente existe, por que a gente está ali, porque senão é muito mais difícil tu construir uma empresa sólida e no longo prazo do que se tu ficar na superficialidade, né? Eu acho que vai ser muito mais difícil tu ficar na superficialidade. E aí um ponto interessante que eu falei, que uma das primeiras plataformas a integrar com a gente foi a gente integrou com a nuvem, sabe que a gente não teria criado uma plataforma de pagamento se fosse para simplesmente processar pagamentos. Assim, fazer a mesma coisa que estava todo mundo fazendo. Uhum. E a gente criou a AppMax para o nosso e-commerce, né? Então, lá atrás, na 2015, a gente criou o e-commerce e aí não tinha plataforma de pagamento que nos atendia, vamos criar a nossa. E aí, surgindo das dores, a gente foi lá e criou a AppMax. Então, eu acho que para qualquer negócio é mais fácil tu sair de uma dor própria e criar alguma coisa para solucionar aquela dor, mas tudo bem se talvez não tiver a dor e tu quer entrar naquele mercado, só que tu também precisa aprofundar muito para entender a dor dos clientes, né? Sim, total. E, de novo, é muito fácil também ficar muito enviesado com a visão de alguns clientes. Uhum. Então, eu acho que tem... Assim, pegando com isso que você falava, por um lado, eu acho que todo mundo na companhia, não importa o papel, deveria ter, pelo menos na Nuvem Shop, a gente fala isso, no WhatsApp tem que ter pelo menos 3, 5 clientes que você tenha confiança suficiente para trocar uma ideia assim fácil como com um amigo, um colega. Uhum. Tipo, o que você falava, o que tu acha deste conteúdo? Uhum. Tipo, sabe? O risco disso é que você fique muito enviesado com a visão de uma pessoa. Uhum. Mas, de novo, às vezes tem coisas, um conteúdo talvez tenha um risco menor e com a validação de 2 clientes, tudo bem. Agora, se você está definindo qual produto você vai desenvolver, aí precisa de uma amostra mais significativa, de uma metodologia maior. Mas no final das contas está pegando o mesmo conceito, né? Tentar ouvir o cliente e entender quais são as dores do cliente, não a solução que o cliente fala, né? Exatamente, porque muitas vezes a solução... O cliente tem a dor, né? E é o que a gente sempre fala aqui, assim, o cliente tem a dor, mas talvez ele nem saiba que solução ele quer ou exatamente que ele tem uma dor forte daquilo ali, né? Então, cabe a gente, como empresa de tecnologia e de ajudar esses empreendedores, esses lojistas, como que eu trago uma solução e quando eu trago a solução, o lojista falou, meu Deus, eu nem me dei conta que existia uma solução e que nem existia essa dor, assim, então... É conhecer tão profundamente que tu consegue antecipar uma solução que o cliente nem pensou que tinha, né, uma dor ou uma solução. Então, eu acho que tá muito em conhecer profundamente. Só consegue fazer isso tu conhecer profundamente o teu cliente, né? E eu acho que para qualquer negócio, a gente tá falando aqui de 2 empresas de tecnologia, mas qualquer que seja o teu negócio, né? Seja o restaurante que abriu aqui no nosso escritório, que é o Instituto Caldeira, a gente fica dentro do Instituto Caldeira, e eles conhecem muito bem o público deles aqui, que é um público que tem que almoçar rápido, que não tem muito tempo. O que eles fizeram? Botaram uns totens lá para tu fazer um pedido, comida meio básica, assim, arroz, feijão, carne e tudo mais natural. Fica pronto em 5 minutos. Claro, Assim, eles entenderam profundamente qual era o público aqui que eles estavam servindo e conseguiram trazer uma solução sem que as pessoas... Não, eu quero muito... Ninguém falava, né? Eu quero muito um restaurante natural que seja rápido e que entregue a comida rápido aqui. Não. Mas eles conheceram tão profundamente o público que trouxeram uma solução, né? E isso se estende para qualquer negócio, né, gente? Então, eu acho que essa é
a gente nunca vai saber as tendências que tem todas e, enfim, e o que vem pela frente no mundo, mas se a gente conhecer profundamente o nosso cliente, a gente possivelmente vai conseguir servir ele muito melhor, né? Sim, sim. E talvez o único, para mim, é estar muito ligado ao que está acontecendo, porque, dou um exemplo, né? Quando a gente começou com o Nuvem Shop, a gente falava muito da loja online no Facebook. Depois começou a ser Instagram, depois o WhatsApp começou a ter um papel mais relevante, agora TikTok também. Vai mudar, vai ter outras. Talvez o Meta continue fazendo um bom trabalho e continue comprando as empresas certas, mas a questão é que onde as audiências estão, onde nós estamos, vai continuar mudando. Então, o importante é como a gente está ligado aonde pode estar o nosso público ou o potencial público, né? Então, e você ir adaptando o teu negócio. Isso, para mim, é o mais importante, em lugar de querer entender realmente onde vai estar tudo daqui a 5 anos. Porque, de novo, é muito difícil esse balanço entre curto e longo prazo, né? Eu acho que toda companhia tem que pensar, tem que ter uma visão de pensar em grande, ou pelo menos o grande é relativo, né? Onde você quer estar daqui a 5, 10 anos. E obviamente vai ir mudando, mas ter uma visão norte. Para não comprometer com decisões de curto prazo que matem esse longo prazo. Mas, se você não sobrevive hoje, amanhã e semana que vem, o futuro nem importa, né? Então, esse balanço é difícil, mas tem que estar olhando os dois, né? Quem está construindo um negócio, não importa se você hoje é um solopreneur, se você está sozinho, sozinha, ou se você tem um time de milhares de pessoas, nos dois cenários tem que estar sempre com esses dois chapéus. Boa. E até olhando um pouco, a Nuvem está presente hoje em vários países da América Latina, o Brasil muito mais forte, né? O que tu tem visto Brasil e outros países assim da América Latina que por muito tempo se viu muito separado, eu não sei se hoje ainda é assim, o que tu tem visto de mercado, assim? Olha, primeiro, assim, hoje realmente a maior parte dos nossos clientes são no Brasil, o maior foco nosso é no Brasil, mas realmente olhando todas as geografias da América Latina, a gente vê realmente o empreendedora brasileiro é mais sofisticado. Eu acho que tem a ver com uma mistura de ecossistema mais evoluído, como falávamos antes, né? Bancarização, acesso à internet, especialmente mobile, enfim, várias coisas. Um cenário também mais complexo, por exemplo, o nível de fraude que tem no Brasil não existe na Argentina. Existe no México. O México também tem bastante fraude, mas um pouco diferente. Então, todo esse contexto e também mais concorrência. Porque tem o mercado brasileiro como economia é tão forte que tem muita concorrência local, mas também tem alguns olhando de fora para o Brasil. Então, tudo isso, para mim, te faz exercitar muito melhor teus músculos para ser um melhor empreendedor. E depois tem o México, por exemplo. México ainda está alguns passos atrás em termos de e-commerce, justamente por ter um ecossistema ainda menos evoluído. A Argentina está bastante bem evoluído, como Chile e Colômbia. Só que, de novo, tem talvez uma economia um pouco mais instável e isso cria ciclos. Então, eu acho que cada um está num jogo diferente e eu acho que a maioria está olhando muito mais internamente do que ter uma visão de olhar para fora, né? Isso, obviamente, pode mudar dependendo das regras de cada país. Sabe que exatamente, assim, eu tenho visto que o empreendedor brasileiro, assim, ele é muito bom. Ele é muito... Porque, assim, a gente toma tanto na cabeça no Brasil, que nem tu falou, são tantas questões fiscais, de competitividade, enfim, e que o empreendedor brasileiro, ele é mais sofisticado. Ele naturalmente teve que se desenvolver muito mais pelas complexidades que tem no Brasil, né? Então, que nem tu falou, não tem como prever esse mercado, mas eu vejo que talvez o empreendedor brasileiro, ele vai estar olhando mais para fora, ele talvez venha a entrar em outros países, assim, de tão forte que o empreendedor brasileiro e de tão rápido que ele cresceu, assim, nesse mercado online, né? Bom, tem muito, né? Tem muito mercado, eu acho que nem tu falou, é muito competitivo o Brasil. Sim. Então, chegar em outros mercados que não estão tão à frente, e aí, claro, que tem também outras complexidades, também não vou falar que né, tá 100%, mas eu vejo que talvez a gente no Brasil vai ser essa porta de
tornar esses empreendedores globais e de talvez pegar o brasileiro e fazer com que ele empreenda, né, quebrando essas barreiras assim de país, mas também não tem como prever, assim, mas eu vejo que o empreendedor brasileiro tem capacidade para isso, né? Tem plena capacidade para isso, né? Sim, concordo 100%. Aí, pelo menos a minha opinião, eu vejo da seguinte forma. Não sei como se fala em paradox em português, o paradoxo. Paradoxo. O paradoxo da escolha, né? O empreendedor brasileiro tem um mercado enorme aqui no Brasil. Mas, especialmente quem está em e-commerce, as barreiras iniciais para vender fora parecem muito baixas. Então, tem aí uma escolha que fazer. Desenvolvo mais Brasil ou vou para fora? Obviamente, fora é muito amplo, tem que escolher. É o resto da América Latina, Estados Unidos, Europa, China, onde? E às vezes isso cria um atrito aí em termos das prioridades. E, de novo, o Brasil é tão competitivo que você realmente não tem ganhado o mercado. E, de novo, talvez você é muito forte no Sul, mas não é, sei lá, no Nordeste ou onde for. Então, qual é o teu jogo? Até onde você pode jogar? E foi assim, eu não sou varejista, mas contando a nossa experiência, durante uma década o nosso foco principal e único praticamente foi Brasil e Argentina em segundo lugar. Foi depois de uma década, com mais investimento, com mais time e demais, que a gente começou a investir nos outros países. Mas a gente deixa muito claro para o time, Brasil é a prioridade número 1. E isso é importante ter muita clareza do que você pode fazer e de por que está fazendo isso. Voltando com a pergunta de por que você quer vender para fora. Tem um tipo de cliente para oferecer um tipo de produto que ninguém mais está oferecendo. E se ninguém mais está oferecendo, por que é? Realmente existe uma oportunidade? E não estou falando que não existe. Não, é isso aí. Mas eu acho que é muito de se questionar. E o timing, talvez. E o timing. O timing, talvez. Talvez não. Ainda, Brasil tem ainda mais espaço. Assim, e aqui abrindo, porque a gente teve essa conversa com os nossos investidores. Lá em 2017, a gente fechou uma rodada de investimento onde entrou um fundo de investimento mexicano. Por que investiu? Eles investiram em companhias que operavam no México e a gente tinha um pezinho apenas. E a gente falou, México vai ser uma das nossas prioridades. Para realmente começar a construir México, demoramos 3, 4 anos a mais. E a gente tinha que administrar a expectativa com eles, gerir as expectativas. Mas realmente a gente não iria comprometer porque sabíamos que a gente ainda precisava de mais foco no Brasil, né? Até realmente a gente ganhar a musculatura que acreditávamos necessária. Então, acho que essa mesma lógica, assim como falamos de curto e longo prazo, é uma questão de foco, onde você vai se focar. Mas, sem dúvida, as oportunidades estão. A gente é bombardeado de oportunidades o tempo inteiro. É bem isso. Então, é igual a Epimax, né? A Epimax vai abrir lá na Argentina, México, vai fazer o quê? E aí a gente toma uma decisão, não. A gente vai pegar os empreendedores brasileiros e vai, caso eles queiram vender fora, a gente ajuda eles sem precisar abrir essa conta, empresa lá fora e tudo mais. Mas eu concordo, eu acho que o mundo, a gente está sendo bombardeado de oportunidades e a gente precisa ter muito claro, assim, quais são as que eu vou entrar, porque eu conheço meu cliente, eu sei que meu público e lá tem oportunidade, quais que eu vou deixar passar. Porque senão, é o que tu falou, assim, tu vai querer fazer tudo, tu não vai fazer nada bem feito, né? Então, eu acho que o foco e pegar, né, as frutas que estão mais próximas ali na árvore é o grande desafio de todo empreendedor, assim, porque a oportunidade tem aos montes, né? Enquanto eu te ouvia, pensava, obviamente tem depois cada estilo de empreendedor, né? Tem empreendedores talvez mais analíticos, racionais para tomar uma decisão. Eu acredito que tentar ser o mais analítico e racional aumenta as chances de sucesso, não te garante nada, mas aumenta. Mas depois tem, como você falou, de oportunidades, vou dar um exemplo até porque gravou isso num podcast com a gente, tem uma empreendedora, Malu, da Shopee Emi, ela começou 100% online, conseguiu crescer um negócio em 3, 4 anos, muito rápido, e ela não pensava abrir loja física, mas chegou uma cliente dela com a oportunidade de abrir uma loja no shopping Morumbi, lá em São Paulo, e ela falou, tá bom, vamos.
nem estava nos planos dela. Racionalmente dela nem queria. E hoje foi um grande sucesso, foi um acerto, sabe? Porque complementa muito bem o negócio e hoje tem um conceito de omnicanalidade. Então, eu falo, às vezes tem oportunidades que você não enxergava, que você talvez racionalmente não estava super bem justificado e deu certo. Eu acredito que quanto mais você entende as decisões, maiores as chances de sucesso, mas de novo, depois tem histórias de todo tipo, né? Exato, às vezes tem um feeling e daí Exato, total. foi lá e aquele feeling te levou para algum lugar. Eu acho que depende muito, mas é óbvio que é o máximo de decisões que tu vai poder tomar de forma racional, mas eu acho que não dá para esquecer essa intuição, né? Esse feeling que a gente empreendedor tem, que muitas vezes nos leva para um lugar que não é tão racional, mas que aquilo ali muda o jogo, como é esse caso, assim. Alejandro, acho que a gente é parceiro da Nuvem há muito tempo, assim. E a Nuvem tem um ecossistema muito forte de vários... Um deles, né, tá ali a Epimax, mas de vários serviços para os lojistas, para que eles possam escolher, assim. O que tu vê? E vocês abriram as portas pra gente muito cedo, né? Quando a gente talvez se sente aberto a Epimax e não era, sei lá, 1/10 do que a gente é hoje. Mas por que vocês fortalecem esse ecossistema, assim? Como é que vocês veem essas parcerias, né? Legal. Olha, nós sempre, desde o início, a gente acreditou em construir uma plataforma no início falamos de e-commerce, hoje falamos de commerce, não de comércio, porque não é só o carro-chefe e o e-commerce, mas também ajudando no mundo físico e demais. Então, sempre acreditamos em fazer um negócio que pudesse escalar, né? De fato, começamos em 2011 formalmente, os primeiros clientes no Brasil em 2012, em março de 2012, os primeiros 10, e até 2018, os primeiros 6, 7 anos, a gente não tinha time comercial. Não tínhamos nenhum vendedor na companhia, nenhuma vendedora. O que a gente fazia? Era um produto muito simples de mexer, com um atendimento espetacular. Quando você tinha alguma dúvida, precisava de uma dica, a gente dava suporte, né? Nossa, eu não sabia disso, porque tu sabia que nos primeiros 2 anos da Epimax, de 2018 a 2020, a gente não tinha time comercial nem de marketing. Tinha só... O cliente podia entrar por indicação, porque a nossa grande dor enquanto lojistas, que a gente tinha e-commerce, era o atendimento. E aí o nosso grande medo era, vamos escalar, vamos trazer um monte de cliente, será que a gente vai conseguir atender muito bem? E aí a gente fez a mesma... Eu não sabia isso da Nuvem, mas a gente optou pela mesma estratégia. Assim. Sim, e acho que isso cria muito a tua cultura como produto, então a gente sempre pensou simplicidade, autonomia para o cliente, no início com pequenos empreendedores, hoje com grandes marcas que vendem milhões por mês. E nessa construção, estou contando isto porque nessa construção a gente sempre acreditou em trabalhar com um ecossistema de e-commerce, porque a gente sabia que nunca poderíamos ser bons, espetaculares em tudo, ou os melhores em tudo para todo mundo. Então, a gente falou, aquilo que é essencial para todo mundo, a gente vai fazer internamente, mas depois temos que estar abertos em pagamentos, em logística, em marketing, em gestão, porque vai ter necessidades, não sei, a gente falava disso, né? O nosso foco é quem vende produtos físicos, mas temos clientes que vendem infoproduto, produtos digitais, serviços. Para isso tem algumas soluções de terceiros que se integraram com o Webshop ou que desenvolveram exclusivamente para os nossos clientes. Por isso que abrimos o que a gente fala das APIs, que é como as portas que você falou para trabalhar conosco. Então, sempre acreditamos num ecossistema aberto. Isso nos ajudou a escalar a mais de 150 mil clientes. E, embora hoje temos soluções próprias, né, como logística, que você mencionava, não significa que só pode trabalhar com a nossa solução logística, pode trabalhar com soluções dos nossos parceiros, né? Então, essa flexibilidade, essa autonomia fica na escolha do cliente e do dono do negócio, né? Então, para nós, se tenho que olhar para trás, eu acho que foi uma das grandes decisões que tomamos para conseguir chegar onde estamos hoje, né? E a gente mantém esse ecossistema aberto. Até hoje, né? Eu acho que isso que é legal, servir o cliente com aquilo que ele tem de dor e o que ele precisa, né? Talvez uma ferramenta X vai ser boa para um cliente e para o outro aquilo ali não sana a dor dele, né? Então ele tem a opção de várias ferramentas. Isso eu acho que é legal também e de
trazer o melhor pro lojista. Exato. Tu quer o melhor pro lojista, a gente, né? Acho que assim como a gente quer o melhor pro lojista, a gente quer que eles, né, que esses empreendedores vendam, que eles tenham sucesso, que eles possam contar histórias fantásticas de crescimento, como tantas que a gente tem, né? Eu acho que pego várias aqui, desde uma empreendedora pequena, que nem eu falei, que fazia as alianças e tinha que ficar conferindo lá cada pedido e ver ela crescendo, assim, né? Eu acho que esse é o que nos move de ajudar e de continuar fazendo o máximo, de trazendo esses lojistas e inovando e trazendo soluções que talvez eles não pensaram e realmente sanou uma dor, né? Então, acho que esse é o grande propósito nosso e de porque a gente também tem tanta parceria assim com a Nuvem Shop, a gente brinca aqui internamente que a gente tem um carinho especial porque foi uma das primeiras plataformas de e-commerce a abrir as portas pra gente, não é à toa que é a maior da América Latina e a gente tem bastante orgulho assim de ter vários lojistas em parceria com vocês, né, que querendo ou não casam muito esse propósito assim de a gente tá aqui para te ajudar, né, e qualquer problema que der, a gente tá do teu lado, assim. Então, acho que esse é o grande diferencial, assim, porque cada vez o mundo mais de inteligência artificial, às vezes os nossos clientes só querem falar com uma pessoa mesmo, né, então eles terem essa oportunidade de ligar, de trocar uma conversa, como eu falei, né, esses dias a Ana me ligou, falou, Betina, tô aqui fazendo mídia, tô investindo mais em mídia, mas não sei, tem alguma coisa esquisita, e aí ela... Pra bater um papo, né? Enfim, ela falou, nossa, meu Deus, descobri, tava errado tal coisa lá no mídia paga, no Google Ads. E ela ajustou uma coisa, ela entrou fundo no problema, né? E ela mesma fez. Então, eu acho que esse é a grande questão, assim, continuar do lado, trazendo essas soluções, mas indo muito além, né? De estar ao lado desse lojista. E a gente acredita muito no mercado livre, no sentido de quando você tem concorrência, isso traz o melhor para o cliente e a gente sempre buscou isso, né? Por isso a gente tem como a loja de aplicativos, o App Store, onde temos diferentes soluções de pagamento, de envio, de marketing. Isso é bom para o cliente. Então, que o cliente não fique refém, como acontece em alguns cenários onde você ou é essa solução e é isto, ou você gosta, ou você sai. Então, pelo menos... Eu acho que aí não é pensar no cliente, né? Eu acho que aí é que tá, assim... E aí muda, sim, para mim, é o que a gente falava de curto e longo prazo. Talvez no curto prazo vai te aumentar receita ou aumentar alguma meta estratégica que você tem, mas realmente isso vai te fazer ganhar no médio e longo prazo. Se não melhor para o cliente, eu acredito que não vai ser a estratégia ganhadora no médio e longo prazo. Total, concordo totalmente. Uma última mensagem para os lojistas aí, entrar com pé direito em 2025. Pé direito em 2025. Olha, acho que falamos um monte de coisas aqui, mas resumo, eu gosto realmente muito de pensar em grande, em ter essa ambição e, de novo, definição de grande é relativa. Tem clientes que... Outro dia escutei uma cliente que está conosco há 10 anos, a Elis da Eira Ibeira. Ela falou, olha, a minha definição de sucesso é conseguir ter o negócio que eu tenho 5 funcionários há muitos anos, eu não cresço muito ano a ano, mas eu faço o que eu amo, com as pessoas que eu gosto. Isso para mim é sucesso. Então, pensar em grande é relativo, mas ter essa ambição de longo prazo, mas dar o primeiro passo, pensar qual a ação que eu tenho que fazer hoje, amanhã, e isto que a gente falava do feijão com arroz bem feito. Onde está a maior oportunidade para ter um negócio de melhorar, fazer melhor esse arroz com feijão bem feito? E se foca nisso. Talvez se focar nisso é o primeiro mês do ano, talvez o primeiro trimestre, talvez o ano todo, não sei. Mas realmente muito foco em ir a fundo, eu acredito que isso vai te levar para um bom caminho no longo prazo. Boa. Vou deixar uma dica final aqui, que é janeiro, fevereiro, março, primeiro trimestre, é um mês muito bom para o e-commerce. Eu estava falando com o pessoal do Facebook, Google, e eles falaram assim, olha, o pequeno e o médio e-commerce, ele consegue crescer muito em janeiro, fevereiro, até na época do nosso e-commerce, nosso dia de maior faturamento do ano sempre era o primeiro dia útil de janeiro. Primeiro dia útil? Segunda-feira de janeiro.
E aí, é o primeiro dia útil de janeiro, na época, e a gente vendia, na média, uns 100 mil reais por dia. A gente chegou a vender mais de 480 mil, assim, no primeiro dia útil. Por que isso acontece, tá, gente? Isso acontece porque as grandes varejistas, que são os grandes investidores de mídia paga, que eu tô falando mais de mídia paga, né, para conquistar novos clientes, um público talvez que você ainda não tenha, essas grandes varejistas estão fechando o orçamento de 2025, no começo do ano. Muita gente não assinou ainda com as agências, né, ali é um momento que o custo de aquisição de cliente ele fica muito barato, tá? Então, assim, janeiro, fevereiro, março já... Talvez eu não consigo garantir, mas janeiro, fevereiro, colocar o pé no acelerador em aquisição, porque o custo de aquisição fica muito mais barato, pode mudar o jogo do ano, assim, para vocês trazerem clientes novos que ainda não estão na base de vocês. E é claro que com uma boa experiência, né, uma compra fluida e tudo mais, esse cliente volta a comprar depois, se conseguir criar um relacionamento com a marca. Então, diria para vocês colocarem o pé no acelerador enquanto tem esse espaço aí no mercado, e a gente, né, conta aqui com a gente para ajudar vocês nesse momento, porque eu brinco, né, pra gente vir o ano não muda muita coisa, né, a gente continua lá e continua ajudando e continua vendendo, né, e o pessoal tem que continuar ajudando o pessoal a vender, pra gente não muda muita coisa. O que muda é realmente estar do lado todos os dias, fazer um pouco mais, isso aí. E tá ao lado de vocês. Então, aproveitem a oportunidade, vamos com tudo para 2025. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. Pela parceria. Agora nós vamos almoçar aqui. Então, muito obrigada por vocês que estão aqui com a gente. Qualquer coisa que precisarem, a gente tá aqui por vocês. Valeu, galera!